Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. E com esses versos, que não é de Wesley Safadão, mas é de revelação, eu quero falar contigo hoje sobre o quanto que o improviso nos relacionamentos ele é ruim, quanto que improvisar, pessoas não virtuosas, quando improvisam, vão fazer besteira, e pessoas com virtude, quando improvisam, dá certo. E eu vou te dizer por quê. Tu vai identificar qual delas. Provavelmente é tu, e por isso que a gente talvez precise sair do improviso, principalmente nas relações. E talvez seja por isso, porque tu está deixando acontecer naturalmente, que está dando tanta besteira no relacionamento, na vida, no trabalho e tudo mais, tá? O que acontece? Olha só, improviso, cara. Sabe quando a gente senta e diz assim, nossa, o fulano ele tem tudo na ponta da língua, ele sempre se sai bem, ele é bom para improvisar. Quando tem uma palestra para fazer, ele já tem a coisa na ponta da língua. Ou mesmo aqui, né? Eu estou falando com vocês, é bem talking head aqui, né? Ou seja, não estruturo muito. Até os últimos vídeos eu tinha estruturado um pouco, mas eu já vi, eu pelo menos não gosto dos vídeos quando eles ficam mais estruturados. E eu acabo fazendo no improviso. Mas veja bem, improvisar, ele não é criar agora. Improvisar não é inventar na hora, não é natural. No final das contas, meio que o improviso, da forma como a gente concebe, ele não existe. O improviso ele é tipo a nossa memória em ato. O que eu quero dizer com isso? Todo improviso, ele surge, a gente busca os elementos do improviso dentro de um repertório que a gente tem. Tá? E dentro disso a gente consegue puxar N teorias dentro da psicologia que vão ser justamente do repertório comportamental que às vezes nós temos. Tá? Formas que naturalmente a gente acaba levando. Às vezes uma coisa mais evitativa, às vezes uma coisa mais ansiosa, às vezes suposições da leitura mental, né? Supor o que está na cabeça do outro de x, y, z modo. Por quê? Porque o nosso repertório ele é ruim, certo? Percebe? Um planejamento leve, e é isso que eu pretendo chegar nesse vídeo, convencer que um plano é melhor que nenhum plano, e que, portanto, é melhor do que o improviso. Se tu percebe que o repertório que tu tem ele é ruim, por exemplo, vamos supor que eu, Diego, eu só tenho um repertório de relacionamentos ruins. Só vi relacionamentos ruins, não vejo um exemplo. E hoje, pessoal, francamente, né, é difícil a gente encontrar repertório simplesmente vivendo nosso dia de pessoas exemplares, de pessoas admiráveis, de relacionamentos admiráveis, de pessoas que trabalham bem, de pessoas virtuosas no final das contas, e ficarmos à deriva somente do repertório que a gente tem capacidade de ter a partir do nosso cotidiano, observando o mundo ao redor, fica complicado. Por quê? Porque todo mundo não tem repertório bom e, portanto, não consegue improvisar bem. Olha que legal isso aqui. E, às vezes, duas pessoas dentro de um relacionamento com repertório ruim, fica aquela coisa. Aí realmente faz sentido o modo como a psicologia às vezes encara. São duas pessoas só perpetuando padrões, às vezes, da própria família, padrões que é uma transgeracionalidade que fala. Ou seja, eu só estou repetindo padrões de relacionamento que eu aprendi na minha família, levo trazendo para cá. Só que nós somos capazes de incrementar o nosso repertório para além do nosso ciclo, do nosso círculo imediato de informações. O que eu quero dizer? Nós somos perfeitamente capazes de aumentar o nosso repertório, não só a partir do que a gente viveu, mas a partir do que os outros viveram, a partir dessas porcarias que estão aqui atrás de mim, livros que muitas vezes tem pessoas muito admiráveis que escreveram, que viveram bem, que têm repertório. E eu incrementando isso aqui na minha vida, eu sou capaz então de começar a improvisar e aí naturalmente começar a agir bem. O que é isso senão a virtude? O Aristóteles ia chamar de o próprio hábito, né? Que o hábito é essa disposição que facilita um determinado agir. Só que às vezes o nosso hábito, ele facilita um determinado tipo de posição, de postura, de comportamento que não facilita. Pelo contrário, dificulta a nossa vida.
O que eu quero dizer com isso? Que improvisar, eventualmente, isso vai ser pior. Por exemplo, fazer uma terapia pode me ajudar, por quê? Porque eu encontro lá na terapia um novo repertório, um novo tipo de comportamento de como eu posso agir e eu testo. E por isso eu tenho que testar. Né? Senão eu realmente fico preso. Vê se não é assim, né? Tem scripts dentro do nosso cérebro que é tipo, porra, quando acontece X coisa, eu ajo de tal modo. Meio que piloto automático. Eu não tenho uma outra coisa que é muito importante. Intencionalidade. Olha que legal, o piloto automático, ou o improviso, muitas vezes, eu simplesmente deixo a disposição agir. Eu não tenho a intenção. Eu não fico depurando os eventos. E claro, seria muito cansativo ficar fazendo isso o tempo todo. Só que, rapaz, se eu, meu senhor, minha senhora, se o meu repertório é ruim, percebe que eu tenho que ter uma maior atenção naquilo que eu faço, naquilo que eu sinto, naquilo que eu digo, naquilo que eu observo e julgo. Eu preciso ter uma maior intenção. Por quê? Naturalmente eu vou improvisar situações que muitas vezes não são a favor de mim. Pega assim sei lá, numa determinada uma reunião de trabalho eu tendo a falar demais. Ou eu sumo na reunião. Às vezes pode ser um repertório que eu já tenho. E realmente pode ser herdado por uma série de vivências que eu já tive, etc. Mas sequer passa pela minha cabeça de ser diferente. Vê isso. Tem pessoas que às vezes estão tão reféns da própria circunstância e que o improviso ele não é uma libertação. Pelo contrário, é um aprisionamento. Eu fico só repetindo padrões e correndo atrás do próprio rabo. E aí é quando a pessoa pensa assim, opa, e se eu for para terapia? E aí a terapia pode vir ajudar realmente com isso. Né? Ou se eu ler um livro sobre determinada coisa, ou se eu abrir um vídeo no YouTube e ouvir o Diego falando lá sobre isso. Pode ser. Né? Porque quantas vezes, e esse é o problema, improvisar então é ruim. Quando o meu repertório ele não é bom, quantas vezes eu me vejo correndo atrás do próprio rabo e tendo um resultado que não é o que eu quero? Porque o meu repertório, número 1, ele é muito curto, porque eu estou só prestando atenção no que eu tenho de imediato aqui, nas minhas vivências de imediata, né? Então eu acabo sendo refém da minha história. Por quê? Porque eu não tive a intenção de acrescentar nenhum repertório intencionalmente, né? Ou seja, eu não criei uma dissonância, eu não alterei a frequência que esse negócio está tocando há tanto tempo. E aí acaba sendo só uma perpetuação de um repertório que eu já tenho. O que ajuda? Intenção e planejamento. Intenção por quê? Porque eu passo a prestar atenção. Porque eu fico mais vigil perante as minhas atividades, perante as minhas ações, e eu observo, cara, tem um padrão aqui. Por quê? Porque eu estou improvisando. Porque eu estou repetindo um repertório que já aconteceu comigo de novo. O que eu posso fazer para mudar isso? Olha que legal. Tem uma palavrinha que é basicamente que a gente usa para crescer coisas novas dentro de nós, que é cultura. A gente não usa isso para a cultura de soja, a cultura de arroz. Plantar uma determinada coisa ali. Adquirir cultura, que não é só a cultura que me é dada pelo imediatismo, né? Simplesmente onde eu estou, que nem diz aquela coisa, né? Tu é cristão porque tu nasceu no Brasil. Se tu fosse indiano, tu ia ser hinduísta. Tipo assim, realmente, pessoas que são reféns somente daquela cultura imediata que lhe é disposta, é isso mesmo. Só que aí, realmente, a visão comportamentalista, eu consigo meio calcular, né? Realmente consigo prever o que aquela pessoa faz, como aquela pessoa vai agir. Por quê? Porque o repertório dela é muito curto, é muito míope, é muito mesquinho no final das contas. O que eu estimulo, inclusive, com isso? E o que é um dos objetivos aqui, inclusive, com esse YouTube? Aumentar o teu repertório. Te cutucar para que, de algum modo, tu pare de ficar repetindo esse repertório ruim, que já tem que tentar colocar alguma coisa boa aí dentro, né? Eu me lembro, não sei se vocês já leram Silmarillion, né, do Tolkien, o Senhor dos Anéis, o escritor do Senhor dos Anéis, que ele narra
a teogonia, a criação do mundo do Senhor dos Anéis, como uma grande música que os deuses, né? Imagina, tipo, uma orquestra, estão tudo tocando, tá muito bonito, etc. Tudo em harmonia. E o Melkor, o diabo deles lá, ele começa a botar uma nota dissonante lá dentro, né? Ele começa a botar uma nota dissonante. Imagina que tu, refém de uma cultura doente, é como se fosse a tua música fosse só uma música dissonante. E essas tentativas de uma cultura boa é uma nota acertada ali no meio, uma nota harmônica. Isso a intenção faz. E tu precisa fazer isso intencionalmente. E tu precisa fazer isso planejando. E tu precisa observar, portanto, que existe um padrão e aonde entrar, como colocar. Esse vídeo é uma coisa dessas, né? Caraca, poxa, já entendi, eu tenho que parar de improvisar, eu tenho que parar de esperar, achar que isso aqui é só uma fase. E realmente é só uma fase, mas essa fase vai se repetir logo, logo. Essas leituras mentais, ficar pensando o que o outro pensa, a catastrofização, ficar pensando sempre o pior, uma catástrofe, ficar pensando sempre de modo polarizado, é ou isso, que é o yin ou yang, né? Ou é esse caos ou é essa perfeita ordem. Não é assim, né? Então, intenciona, planeja, foge dessa cultura doente, do qual a gente realmente está sempre inserido, que é do imediatismo. Por quê? Porque se todo mundo tem um repertório ruim e eu estou inserido e imediatamente me relacionando com pessoas que estão com um repertório ruim, portanto só estão perpetuando comportamentos que não funcionam, eu preciso... Às vezes vão ter propostas que são meio malucas. Não, já sei, Diego, então eu tenho que me afastar de todo mundo. Se eu me afastar de todo mundo, se eu sair dessa casa, se eu me separar, isso não vai resolver, porque tu carrega isso tudo aí dentro de ti também, porque isso já entrou. Está na memória. E lembra, o improviso é só a memória em ato. Tu vai carregar isso contigo. E não tem como tu apagar. Tem que ter com a cabeça na parede, né? Não tem como tu apagar o que está na tua memória. Mas tem como tu inserir coisas novas lá que, articulando com essas, dão um novo sentido. No final das contas, é isso que se faz na terapia. Tá bom? Se tu é muito neurótico, acha que tu é muito neurótico, tem pouca conscienciosidade sobre as coisas, percebe pouco as coisas, tem o teste do Big Five aqui embaixo. É legal que tu faça de graça, 5 minutos, tu vai ter dicas ali a respeito de relacionamento. Big Five é um teste de traços de personalidade. Tá aqui embaixo, tu pode fazer, eu disponibilizei. Tu vai ver que tem algumas coisinhas ali que ainda precisam resolver, porque eu não sou mais programador, hoje eu sou psicólogo, mas eu consegui fazer aquilo aí porque eu estava a fim de fazer, disponibilizar para vocês. Já toca o dedo no curtir, se isso aqui foi útil para ti, e te inscreve no canal também. E, para não perder nenhum vídeo, eu estou pretendendo agora voltar aqui de novo, né? Todos os dias. Acho que desde que meu filho nasceu tá difícil eu fazer vídeo todo dia aqui para vocês, mas eu estou me esforçando. Mas taca o dedo no sininho que tem aqui embaixo, nessa sineta, para tu não perder nenhum vídeo. Compartilha também. Comenta aqui embaixo para eu conversar com vocês. Ajuda que o YouTube disponibilize mais, com toda a modéstia do mundo, né? Algo que é uma cultura um pouco melhor do que a gente vê por aí, que é esse vídeo que você está vendo aqui, que é o que eu estou tentando disponibilizar para vocês, para outras pessoas, e mudando o repertório de outras pessoas, o nosso repertório começa a ficar melhor também. Não vamos salvar o mundo, mas podemos fazer dele um pouco melhor. Então, realmente é isso. Basta tu curtir esse vídeo, comentar, te inscrever no canal. Não faço nada que eu não faria, e até a próxima. Tchau, tchau.